E, ó, bênção de Deus, hein? Eu gosto do culto da manhã demais, viu? Querendo vir à noite, eu vim só de manhã hoje. Querido, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Zacarias, que é o livro do profeta que nós estamos estudando esse mês. Creio que você já aprendeu algumas coisas em relação a esse livro, mas eu queria que você abrisse aí em Zacarias, capítulo de número 8. Exercita aí a sua Bíblia. Eu quero desafiar você. Nós estamos resgatando alguns valores da igreja. Eu sei que é muito top ter a Bíblia no celular, muito chique, mas eu gostaria de desafiar você a começar a trazer a sua Bíblia de papel para a igreja, tá? Bíblia de papel. Não tem nada de espiritualizando aqui, nem dizer que Deus vai receber mais se você vir com a Bíblia de papel. É mais para a gente não perder a essência, né? Até porque a gente meio viciado em usar a Bíblia no celular e não sabe depois abrir, manusear bem a Bíblia. E se depois você for para um lugar aí que precise usar a sua Bíblia de papel, pode ser que você sinta falta disso. Então resgate esse valor importante, né? Eu lembro que o mais antigo falava assim, quando falava abre a Bíblia, ficava aquele barulho na igreja de folha de Bíblia abrindo. Aí os pastores falavam assim, o diabo fica doido com esses barulhos, irmão, né? O diabo fica doido com o barulho de abrição de Bíblia. Amém? Zacarias capítulo 8, versículo de número 1. Na Bíblia NVI. Tá na NVI aí, ô Kaique? Tá? NVI. Diz assim: mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião. Estou me consumindo de ciúmes por... Amém? Vamos orar? Pai, nessa manhã pedimos que a Tua palavra possa produzir em nós, meu Pai Celestial, transformação e a Tua vontade nas nossas vidas, no nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Como nós já temos aprendido aqui sobre o profeta Zacarias, foi um homem levantado por Deus para profetizar em relação ao povo que estava voltando do cativeiro babilônico e possivelmente não tinha aprendido muita coisa. Depois de 70 anos cativo na Babilônia, ainda estava precisando aprender algumas coisas. E o Senhor aqui vai enfatizar, o profeta Zacarias vai dizer assim, a palavra do Senhor veio a mim. E essa palavra, o conteúdo dela eu tenho muito ciúme de Sião. Estou me consumindo de ciúmes por ela. Então essa palavra ciúme para nós é uma palavra muito familiar, porque é uma palavra que a gente usa muito na relação humana. Então, esses ciúmes que a Bíblia está falando, que Deus sente, não é comparado com o ciúme humano. Porque o ciúme humano muitas vezes é doentio, o ciúme humano muitas vezes é capaz de fazer qualquer coisa, atos impensáveis. Não é esse tipo de ciúmes. Mas existe uma ciência dentro do estudo da palavra de Deus, que é chamado de antropopotismo. Antropopotismo que é quando o autor quer pegar uma característica de um sentimento humano e assimilar com aquilo que Deus está sentindo. Então é a palavra mais próxima que o autor conseguiu encontrar para poder mostrar como Deus se sente em relação ao nosso comportamento na intimidade com Ele. Então a palavra ciúme, ela é muito peculiar quando se trata da relação de casais, marido, mulher, namorado. E o ciúme, ele aparece. Quem aqui já sentiu ciúme? Levanta a mão. Quem já sentiu ciúme? Eu já senti ciúme e ainda sinto, hein? Não chega muito perto da minha mulher não, senão o negócio vai ficar meio estreito. Então eu ainda sinto ciúmes. É lógico que é um ciúme moderado, controlado, mas eu sinto ciúmes. Porque a gente só sente ciúme de quem a gente gosta, de quem é importante pra gente. A gente às vezes sente ciúme até de amizades. Não é verdade? Poxa, é tão amigo meu e aí chegou uma pessoa, parece que tomou o meu lugar ali, parece que não está mais. Na igreja acontece muito isso. Tem gente que sente ciúme do pastor.
Ah, chegou fulano novo na igreja agora, o pastor não liga mais pra gente. Cheio de mimimi. Por quê? Porque é ciúmes. Né? Se não fosse uma igreja que eu ia até cantar aquela música, ciúme de você, ciúme. Mas não cabe aqui hoje, né? Mas enfim, o ciúme é algo que ele é despertado quando a gente sente que outro tomou o lugar. Então as mulheres, elas sentem ciúme não só do sexo oposto, mas tem mulher que sente ciúme do carro, porque o cara passa lá o tempo todo alisando o carro e não alisa a mulher nenhuma vez. Tem cara que é assim, gente, por incrível que pareça. Pega o carro lá, ilustra daqui, ilustra dali, e limpa o carro, e aspira o carro, tudo. E a mulher fala, ai, como eu queria ser um carro desse. É verdade, por Deus que está no céu. Outra coisa que está despertando muitos ciúmes, às vezes nas nossas relações conjugais, é o celular. Não sei se a sua mulher já fez isso com você. Você às vezes está querendo falar com ela e com o WhatsApp ao mesmo tempo. Aí ela faz um bico, né? Fala, não, poxa, você dá atenção para mim. Só o celular, solta o celular um minuto. Alguém já passou por isso aqui? Agora diminuiu as mãozinhas, né? Tem coragem de falar. Mas vamos lá. Então o que acontece? O Senhor está falando aqui conosco nessa manhã, porque Deus, ele é o marido, Deus é o nosso marido, sabia disso? Ele é o nosso marido. Então é similar à relação que nós temos com Deus, como a relação de um casal. A gente tem intimidade com Deus, e nessa relação a gente também tem ciúmes. E Deus, por que ele tem ciúmes? Não é porque ele é melindroso, não é porque ele é infantil. Ai, nossa, onde já se viu Deus ficar com ciúmes? Nem parece que Deus é Deus, porque fica com ciúmes dos outros. Não, na verdade, Deus tem ciúmes porque Deus é uma pessoa. Não é uma energia, como muitas pessoas pensam. Ah, Deus é uma energia, Deus é uma força. Não, Deus é uma pessoa. E Ele quer de nós esse envolvimento, essa relação. Então todas as vezes que Ele não tem de nós essa relação, essa devolutiva em relação ao que Ele é para nós, provoca ciúmes em Deus. E a Bíblia vai dizer melhor para a gente isso lá na epístola de Tiago. Vamos lá para Tiago então, capítulo 4. Deixa o diabo doido com os barulhos da Bíblia, mesmo que vai aparecer aqui no telão. Ô Kaique, nós vamos combinar assim, ó. Você só põe depois de uns minutinhos, tá? Deixa o pessoal abrir a Bíblia. Isso, faz pressão aí, Diácono Sérgio. Tiago 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: adúlteros e adúlteras. Quem é chamado de adúltero, gente? O que é um adúltero? Alguém que está cometendo o quê? Uma traição, sim ou não? É assim ou não é? O adúltero é aquele que está traindo. Então a Bíblia está falando que Deus está tratando a nossa relação aqui no Tiago capítulo 4 como um adultério. É como se a gente estivesse de fato traindo a Deus. Ele fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúme? Então é muito importante a gente pensar nisso. Então Deus tem ciúmes de quem aqui? O próprio texto vai explicar para nós. De quem que Deus tem ciúmes? Em relação a quem? Ao mundo. E o mundo que a gente fala não é o planeta, porque o planeta é nosso, para a gente usar, para a gente usufruir. É em relação ao sistema do mundo, ao governo desse mundo. É em relação a isso, a essas coisas que o mundo oferece, que nos rouba de Deus. Infelizmente, a inversão de valores, porque era para nós termos as coisas, mas agora é ao contrário, as coisas estão nos tendo.
E muda tudo quando a gente pensa dessa forma. Porque é para nós termos um celular, é para nós termos um carro, é para nós termos uma casa, é para nós termos um emprego. Mas a coisa começa a ficar esquisita quando o carro tem a gente, quando o celular tem a gente, quando o emprego tem a gente, quando a carreira tem a gente, quando outras coisas têm a gente. E aí muda a figura. Então o texto está deixando claro para mim e para você que a nossa relação com o mundo provoca ciúmes em Deus. Provoca ciúmes no Senhor. A relação que a gente tem com o mundo vai despertar em Deus um ciúme. E Deus, Ele deixa muito claro que não dá para ter uma vida dúbia. Não dá para você tentar ser amigo do mundo e ao mesmo tempo achar que está tudo bem na sua relação com Deus. Nesse aspecto, Deus é radical. Então ele está dizendo assim, se você quiser se tornar um amigo do mundo, você vai se tornar rapidamente um inimigo de Deus. E começa a manifestar então o ciúme de Deus. E aí vamos pensar agora, uma pessoa com ciúmes, qual é um comportamento que ela tem muito comum? A pessoa que está com ciúme, ela fica indiferente ao outro depois. Vamos imaginar que o pastor Adailson, posso usar o pastor Adailson de exemplo? Pode, né? Vamos imaginar que o pastor Adailson vai dar aula de teclado aqui na igreja. Aí o pastor Adailson vem aqui todo carinhoso para dar uma aula, com todo respeito, claro, mas está dando uma aula ali, uma tensa. E a Samara chega e ele nem nota a Samara ali. A Samara senta ali, ele está ali dando uma aula ali para uma moça ou para um rapaz, dando aquela aula. E ele nem notou a Samara, nem falou que a Samara estava, porque a mulher gosta de ser notada, gosta de ser reparada, que chegou. E ela está ali, ele acabou a aula, ele nem ligou, foi lá, não cumprimentou ela, não falou nada, tudo. Aí depois ele pega e fala, vamos embora agora. Aí quando ele entra dentro do carro com a Samara, o que acontece? Ele vai tentar puxar assunto com a Samara já está com uma tromba desse tamanho. E ele tenta se aproximar da Samara, e a Samara, como que ela vai tratar ele? Indiferente. Por quê? Porque ela vai dizer assim, poxa, eu estava lá, você não me viu. Eu estava lá, você não reparou. Eu estava presente lá e você não me notou. E agora você quer se aproximar de mim? E agora você quer ter relacionamento comigo? Então a Samara vai passar um bom tempo, talvez umas horas, minutos, não sei, mas de bicão. E o pastor Daílson todo, ai, mas o que eu fiz? Ai, mas o que eu fiz, Samara? Porque ele não percebeu que foi complicado a ação dele. Então, às vezes a nossa relação com Deus fica comprometida justamente por causa dos ciúmes que Deus tem da gente. Deus tem ciúmes. A gente está dando atenção para tanta coisa. A gente dedica tempo a tanta coisa. Vamos ser sinceros, gente. E não precisa responder, porque senão eu sei que você vai passar vergonha aqui hoje. Mas qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? E não vale falar que é abrir o olho, que isso aí é piada velha. Olha aí, tá vendo? Tem um ali já que levantou, teve um corajoso ali que falou. A gente vai conferir se tem alguma mensagem no WhatsApp. Sim ou não? Sim ou não? A maioria das pessoas fazem isso, incluindo eu às vezes. Incluindo eu. Então a gente ficou meio que viciado. A música do PG já não cabe mais pra gente. De manhã seja o primeiro pensamento. Não, o primeiro pensamento então, é o WhatsApp, é o celular. É saber se tem alguma mensagem nova, se tem alguma publicação, enfim. A gente fica realmente percebendo que o celular hoje, nós não temos um celular, o celular é que nos tem. O celular é que nos tem hoje. Olha que interessante, por que Deus é assim, gente? Porque talvez você vai perguntar, mas por que Deus tem ciúmes? Porque assim, você sabia que por mais que você pense que você é seu, é dono do seu nariz, você não é? Porque o que você tinha que era certeza? Você tinha um inferno, isso aí era uma certeza total de todo mundo. Aí o que Deus faz? Deus vai e envia o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. E aí o que Jesus faz então? Jesus nos compra. O próprio Deus nos comprou. Então se Deus nos comprou, nós não somos donos de nós mesmos.
E quem compra algo quer ter direito sobre o que comprou. Sim ou não? Então nós somos comprados por Cristo. E aí automaticamente, porque a gente pensa que a gente é dono da gente mesmo. Então nós somos comprados por Cristo, mas Cristo não está tendo a exclusividade daquela propriedade. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Faz barulho na Bíblia aí. O diabo está ficando doido agora com o barulho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim: Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e o quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo exclusivo de Deus. E o que é ter exclusividade, gente? Já parou para pensar nisso? Aí eu pergunto para você: você é exclusividade de Deus? Só Deus tem você? Vale a pena você pensar nisso. Porque exclusivo é isso. Tem roupas hoje, por exemplo, que eles falam. Tem carro que é exclusivo. Tem carro que só existe um no mundo. É exclusivo, ninguém mais tem aquele carro. Tem roupa que é feita, é exclusiva. O cara fala: eu quero uma roupa customizada desse jeito, para mim, só eu tenho que ter essa roupa. Tem tênis que é exclusivo, ninguém mais tem ele, é só eu que tenho. Então exclusividade fala disso. É exclusivo. Então nós deveríamos, pelo menos foi para isso que a gente foi comprado, nós deveríamos ser um povo exclusivo de Deus. Aí eu pergunto: Deus tem exclusividade na sua vida, na minha vida? Vale a pena a gente pensar um pouco nisso. Esse princípio de Deus está desde o início. Olha só o que ele diz lá em Êxodo capítulo 34, 14. É um valor que Deus não negocia. Ele fala assim, Êxodo 34, versículo 14. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato um Deus zeloso. Então Deus, ele quer exclusividade na adoração. Deus quer a exclusividade da nossa adoração. Por isso que ele está dizendo: olha, vocês não vão adorar nenhum outro Deus. E aí a gente cai na ilusão, fala: graças a Deus, eu não sou mais católico, eu não tenho imagem na minha casa, tudo. E a gente pensa que está liberto da idolatria. E não estamos, porque a gente substituiu as imagens de escultura por coisas terrenas, materiais, que nos tem, que nos domina. Qualquer coisa que venha competir com Deus se torna um ídolo no nosso coração. Qualquer coisa que quer tirar a exclusividade de Deus se tornou um ídolo no seu coração. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Deuteronômio 32, 16 vai dizer o quê? Deuteronômio 32, 16. Diz assim a palavra de Deus: eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros, e provocaram com seus ídolos abomináveis, sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que o gerou. Vocês abandonaram a rocha que o gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles. Olha só como é que é interessante. Os ciúmes que foi provocado em Deus faz com que Deus esconda o rosto. Por isso que prejudica a relação. Disse: e verei qual o fim que terão, pois são geração perversas, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é,
de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Então olha só que interessante, a relação do povo de Israel com relação à adoração deles despertou o ciúme de Deus, despertou em Deus ciúmes. E como eu disse anteriormente, a reação de Deus em relação aos ciúmes é esconder o rosto. A relação de Deus em relação aos ciúmes é também se tornar indiferente. Poxa, vocês me desprezam, vocês não notam que eu estou, vocês não notam a minha presença, então não tem como a gente prosseguir nessa relação, não está tudo bem. Vocês pensam que está bem, vocês adoram um monte de coisa a semana inteira, depois vem domingo levantar a mão na igreja e acha que está tudo bem. Esse é o nosso comportamento. A gente deixa um monte de gente, um monte de coisa ocupar o lugar de adoração, e a gente pensa que vem aqui adorar a Deus domingo às vezes. Isso é muito sério. Ele deu uma visão para Ezequiel, olha como é que é interessante isso. A visão que ele dá para Ezequiel, lá no capítulo 8, no versículo 3 do livro de Ezequiel, capítulo 8, verso 3 de Ezequiel, diz assim a palavra de Deus: ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos, na visão de Ezequiel. Então o Espírito me elevou entre a terra e o céu. Então olha só o que Ezequiel está falando aqui. O Espírito de Deus pegou ele, como se fosse pelo cabelo, e subiu ele. E colocou ele num lugar alto entre o céu e a terra. E aí ele faz Ezequiel ver, olha que interessante. E me transportou para Jerusalém, numa visão dada por Deus, fui levado à porta do norte do pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. Esse ídolo que provocou o zelo, o ciúme do Senhor. Então ele pega Ezequiel e ele mostra para Ezequiel que aquilo estava provocando ciúme nele. Então existe de fato coisas que nos que provoca ciúmes de Deus em nós. E a gente tem que ter essa atenção. Essa é uma exortação para todos nós, que isso aqui está ligado na nossa relação com Deus. Tem gente que não entende talvez por que não está sentindo a presença, por que não está percebendo a presença, por que não está observando a atmosfera que Deus está operando nos lugares. Por quê? Por que parece que a nossa relação com Deus está tão fria, tão distante? Talvez não seja porque Deus está indiferente, por causa do ciúme que Ele está tendo em relação a nós. Vocês querem ver como é que isso é muito interessante e muito verdade? Eu vou ler agora de novo Tiago. Põe o Tiago capítulo 4. E agora eu vou ler no telão com vocês. A gente vai acompanhar porque a gente vai entender o contexto dessa mensagem de Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Continua. Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça ao humilde. Que ligação que tem isso? Porque quem está provocando o ciúme está tendo uma atitude de orgulho, porque é o egocentrismo. A gente não está pensando na dor do outro, a gente não está pensando no outro. Então a gente de certo modo é uma soberba quem está provocando o ciúme. Eu não estou preocupado se eu vou machucar o outro, eu não estou preocupado se eu vou ferir o outro, eu estou preocupado comigo. Então a Bíblia está dizendo que Deus vai resistir, que vai afastar-se dessa relação. Pula para mim, vai lá para o versículo 8. E ele vai falar assim, ó: aproximem-se de Deus. Eu li isso na semana passada, retrasada. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida. Presta atenção nessa frase. E vocês que têm a mente dividida. Porque é exatamente isso. A gente quer servir a Deus, a gente quer agradar a Deus e agradar o mundo. A gente quer estar
com os dois, a gente quer estar bem com todo mundo, a gente quer... E não tem como. Se você ficar bem com o mundo, você vai ficar mal com Deus. É um fato. Isso é um fato. Parece radical? Parece, mas é uma verdade. Não dá para você conectar as duas coisas. Não dá para você caminhar de mão dada com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Porque viver nesse mundo, gente, de fato é andar na contramão. E cada vez mais é mais evidente isso. A igreja, ela vai precisar realmente se posicionar cada vez mais. Essa ideologia marxista que está proliferando no nosso país, é horrível. Se você começar a ver essa cultura, esse marxismo cultural, estude um pouquinho sobre isso para você ver que coisas horríveis que existem por trás disso. Que vai totalmente contra a proposta do evangelho, do cristianismo. E a igreja, ela vai precisar se posicionar. Alguns pastores estão pensando talvez em conectar, em abrir concessões para o homossexualismo, em abrir concessões para outras coisas. E aí por isso que os antigos diziam, talvez eles foram radicais demais, mas tem sentido um pouco. O mundo está entrando dentro da igreja. Lembra que a gente ouvia muito isso antes? E parecia muito radical. Mas hoje a gente vai vendo as proporções que as coisas vão sendo tomadas, a gente vai perceber que eles estavam protegendo a igreja. Então, a igreja, ela precisa ter uma posição. A igreja não pode ficar com a mente dividida. A igreja precisa decidir agradar a Deus. E para agradar a Deus, você vai ter que desagradar o mundo. E para agradar o mundo, você vai ter que agradar a Deus, desagradar a Deus. É um fato. Então tem gente que é assim, ó a estratégia do cara. Ele fala assim, ó. Tem uma historinha até que conta, que diz que tinha um cara que tinha medo de passar num lugar lá. Antigamente tinha esse negócio de assombração, né? O pessoal tinha medo. Ô Zé, você já viu assombração? Já ouviu falar nas assombração lá no norte do país? Lá no nordeste tinha muito, né? Tinha. Mas o pessoal falava bastante, né? Os contos. Assombração. Aí disse que tinha um cara que tinha medo de passar. E ele foi, e o pessoal não tinha televisão. Às vezes uma pessoa só tinha televisão. O pessoal ia assistir televisão na casa de uma pessoa lá, ficava assistindo televisão, e às vezes passava do horário, tinha que ir embora. E não era que nem hoje, que tudo é iluminadinho, as ruas, tudo não. Então tinha um lugar que era muito escuro, era uma viela, uma pontinha lá, e tinha uma história que dizia que tinha uma assombração ali. E aí o cara falou assim, poxa, eu quero pedir a proteção de Deus, mas ao mesmo tempo, pô, não posso me queimar com o diabo. Só. Porque, né, vai que, né, então eu tenho que estar bem com todo mundo. Aí a estratégia dele para atravessar a ponte foi o seguinte, ele foi dando um passo de cada vez. Aí um passo ele fala assim, ó, Deus é bom. Aí com o outro passo ele fala assim, o diabo não é ruim. Deus é bom e o diabo não é ruim. Então tem gente que está nessa relação com Deus. Ele tem a mente dividida. Deus é bom e o diabo não é ruim. Deus é bom, o diabo não é ruim. Então a gente precisa ter uma opinião forte. Uma opinião formada. E a gente precisa dizer não para o sistema desse mundo, porque esse sistema do mundo está levando a gente a se tornar inimigo de Deus. E aí a gente vai orar e não entende, porque muitas vezes não está acontecendo, porque muitas vezes nós não estamos sendo bem-sucedidos na nossa busca com Deus. E talvez seja exatamente por causa disso. Olha só, continuando, põe lá o Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Continua. Entristeçam-se. Gente, é muito importante você aprender a ler a Bíblia. A Bíblia não pode ser lida um versículo isolado e ponto. Tem contexto. Então, se você olha o contexto dessa história, por que está pedindo para a gente se entristecer? Está pedindo para a gente se entristecer porque a relação com Deus não está boa. É isso que está dizendo, não está tudo bem. A gente está pensando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque se a gente está provocando ciúme em Deus, não está bem. É como eu falei o exemplo aqui do pastor Adailson.
Veio aqui, a Samara chegou, e ficou indiferente, e aí depois pensou, entra no carro, pensou que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. É igual aquele cara que a mulher quer atenção, ele vai jogar bola, ele faz isso, faz aquilo, sai com todo mundo, aí chega à noite e quer fazer graça com a mulher fala, não, graça aqui não. E aí o cara fica bravo, porque onde já se viu, que minha mulher não quer as coisas comigo mais, sei o que. Por quê? Porque ela é uma ruim, porque é uma endemoniada que não quer? Não. Sabe por que ela não quer? Porque ela está se sentindo que não tem exclusividade na sua vida. É a mesma coisa Deus, a relação com Deus é igualzinha, do mesmo jeito. Então, às vezes a gente faz o quê? A gente adora um monte de coisa, passa a semana inteira adorando, dando nosso tempo um monte de coisa, e depois a gente quer chegar e pedir para Deus. Depois a gente quer ter relação com Deus. Oh Deus, eu estou aqui hoje, hein Deus? Cheguei, hein? Domingo, hein Deus? Não sei o que, tudo. E aí o que acontece? Deus resiste. Como a Samara resistiu a Adailson. Opa, não está nada bem. Então ele foi lá, entristeçam-se, lamentem, chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Porque não está boa a relação. A relação não está boa. É tempo de se humilhar. É tempo de se humilhar, porque a nossa relação não está boa. E você quer ver uma história aqui bíblica que vai te ajudar a entender melhor esse assunto? Abre a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 21. Quantos aqui já pediram uma coisa para Deus que você queria muito e Deus te deu? Levanta a mão assim. Muitos de nós já tivemos essa experiência, né? Então a gente pede para Deus uma coisa, e essa coisa que Deus nos deu, ela não pode nos roubar dele. E infelizmente muitas pessoas estão sendo roubadas pela bênção que o próprio Deus entregou para ela. Tem gente que Deus deu um carro e agora ele está ocupado demais para parar a vida dele para adorar a Deus, para vir em um culto, enfim, porque o carro dele, afinal agora ele tem que viajar bastante, porque agora ele tem um carro. Tem gente que Deus dá um emprego bom para ele e agora ele não pode mais vir para a igreja porque está cansado, porque trabalhou demais no emprego que Deus deu para ele. Ele não pode mais ter o tempo devocional dele, ele não pode mais se envolver com a igreja, com a obra de Deus, porque ele está ocupado demais. Tem gente que não podia ter filho e agora tem um filho, e agora o filho é o Deus dele. Que é o caso dessa história que eu vou contar para você. Olha, Gênesis capítulo 21, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Abraão tinha 100 anos, quando Isaac nasceu. Sara declarou, Deus me fez sorrir. Todos que ficaram sabendo do que aconteceu, vão rir comigo. E disse mais, quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, dei um filho. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Todo mundo conhece a história do Abraão. Abraão era apaixonado pela Sara. Sara era a mulher da vida de Abraão. E o que Abraão queria fazer? Abraão queria ter um filho com a Sara. Ele queria ter um filho com a Sara. E aí, ele percebe que ele vai tentando ter filho, e o filho não vem. E agora Abraão está um velhinho já. Ele tem 100 anos de idade. E aí ele recebe uma promessa de Deus. Ele recebeu antes a promessa, mas recebeu a promessa dizendo que ia ser pai, que a Sara ia engravidar. Enfim, a Sara engravidou. Ele tinha 100 anos. A mulher dele também, uma senhora também, acho que tinha 90 anos, não lembro a idade dela. Mas ela engravida. Seria até cômico, né? Você vê uma senhorinha com 90 anos grávida. Era um milagre. E agora o nenenzinho nasce. Alegria completa. A Sara está muito feliz. Abraão está muito feliz. Eles estão muito completos. Só que antes do filho nascer, Abraão tinha uma relação com Deus, pelo menos a Bíblia aponta isso. Abraão é considerado, segundo está escrito lá em Tiago capítulo 2, ele é chamado do amigo de Deus. A relação dele com Deus era muito boa.
Mas agora a Bíblia não fala, mas nas entrelinhas eu consigo enxergar isso. Esse Isaac vai crescendo. É notório aqui a alegria de Abraão. A Bíblia fala que depois que o menino estava para desmamar, ele prepara uma grande festa para comemorar a ocasião. Ele faz uma festança para comemorar. E eu estou imaginando o Isaac crescendo. Cada aniversário, o Isaac tinha a festinha dele. Estou só conjecturando para os dias de hoje, né? Trazendo para os dias de hoje. E Abraão está comemorando e curtindo com aquele menino, jogando bola com o menino, e rolando para lá e rolando para cá. E aquela relação, me parece nas entrelinhas, que ela provoca e desperta o ciúme de Deus. Porque afinal, meu amigo Abraão, que tinha uma relação muito bacana comigo, agora não tem mais um tempo para mim. Porque eu dei uma bênção para ele, que eu achei que ia ser bom para ele, que ia alegrar ele. Mas essa bênção tirou a minha exclusividade. Por isso Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Esse é um fato. E agora Abraão vai vendo o garoto crescer. Abraão começa a imaginar, como eu e você que temos filhos, sonhamos para os nossos filhos. Eu queria que meu filho fizesse uma faculdade disso. Eu queria que meu filho fosse isso. Eu queria que meu filho seguisse essa carreira. Eu queria que meu filho fosse um advogado, um médico, um pastor. Enfim, então a gente começa a sonhar com o que a gente quer que o filho seja. E Deus está vendo tudo aquilo. Deus está observando tudo aquilo. E aí agora Deus vai falar assim: eu vou ter que provar Abraão. E a Bíblia vai dizer agora em Gênesis capítulo 22, um pouco mais à frente. No capítulo de número 1. O menino cresceu, 22, 1, desculpa. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Opa, pelo menos ainda estava ouvindo Deus, né? Abraão, eis-me aqui. Abraão, eu tenho uma coisa para te falar, cara. O que Deus vai falar para ele? Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. O texto vai dizer logo o seguinte, que Abraão vai fazer. Mas eu acredito que entre um versículo e o outro deve ter tido um tempo muito grande, porque não é assim: me dá meu filho e toma e já era. Eu acredito que Abraão passou um filme na cabeça dele: meu filho, eu não tinha filho. Não é possível que Deus está fazendo isso comigo. Não é possível que Deus vai fazer isso comigo. Ele vai pedir o meu filho agora. Eu não consigo compreender dessa forma. Deus não pode ser isso. Poxa, Deus vai pedir para me sacrificar o meu próprio filho. Só que quem conhece Deus sabe que nunca na história Deus pediu sacrifício humano. Então, isso aqui não era uma atitude familiar que Deus estava fazendo. Abraão estava acostumado a oferecer sacrifício animal. Agora, sacrifício humano, nunca. Mas Abraão então reluta. Eu imagino ele relutando, ele argumentando, ele tentando não obedecer, ele tentando fugir. Ele fala: mas para onde eu vou escapar de Deus? Se eu fugir, se eu ir lá para o abismo, lá ele vai estar. Se eu montar minha cama lá no céu, ele vai encontrar. Aonde? Então o que eu vou fazer agora? E aí Abraão fica realmente com a mente dividida, que Tiago falou. E agora? Que decisão eu vou tomar? Qual é a decisão que eu vou tomar? Mas a Bíblia vai dizer no próximo versículo, na manhã seguinte, então na verdade, desculpa, eu nem tinha me reparado, mas talvez esse questionamento que eu imagino que deve ter acontecido foi num período de uma noite inteira, talvez. Eu nem tinha notado que a Bíblia falava na manhã seguinte. Mas na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Continuando. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Aqui, na verdade, ele ainda não estava acreditando que Deus podia fazer isso. Então ele falou: eu vou voltar com o meu filho. Não é possível que Deus vai fazer isso comigo. Não é possível que Deus vai pedir o meu filho. Eu acho que na hora lá, pode ser que Deus desista dessa ideia.
Mas ele vai prosseguir. E aí vamos continuar a história. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos. Continua. Isaque disse ao seu pai: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde é que está o cordeiro para o holocausto? Porque nem para o filho ele falou. Ô pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo aqui a faca para a gente cortar, estou vendo tudo aqui, mas cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? E eu estou imaginando o turbilhão na cabeça de Abraão. Ele pensando: meu Deus, meu filho. O que será que Deus quer me ensinar com isso? O que será que Deus quer me mostrar com isso? E continua a história. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Continua. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Agora o moleque já sabe que é ele o negócio. Agora o moleque está amarradinho ali. Ai pai, o que você vai fazer, pai? Não acredito, pai. Filho, Deus me pediu, vou ter que te entregar. Abraão está ali com fé, mas será que Deus vai dar um jeitinho nessa história aqui? Porque ele falou para o filho: Deus vai prover o sacrifício. Mas ele está decidido. Agora Deus começa a ver o coração dele. Deus começa a enxergar que Abraão está de fato decidido. E agora Deus começa a ver que o coração de Abraão era dele. O Isaque era para Abraão. Não era Abraão que era para o Isaque. Agora continuando. Ele estendeu a mão. Agora é a hora final. Estende a mão. Pega a faca para sacrificar o seu filho. Estou imaginando ele aqui agora, já na posição de cortar o menino, de oferecer o sacrifício. E naquela hora que ele ia oferecer o sacrifício, o que acontece? Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Essa foi a prova que Abraão enfrenta. O coração de Abraão estava dividido. Nós precisamos nessa manhã fazer alguns testes. Nós precisamos mesmo fazer algumas provas. Quanto tempo você está disposto a ficar sem o seu celular? Quanto tempo você está disposto? Será que tem alguma coisa que é difícil demais para você? Talvez existam coisas que hoje você vai ter que tomar a decisão de sacrificar, de colocar no altar, de entregar. É um sacrifício, é a renúncia. Deus está feliz com Abraão agora, porque Abraão está tomando uma decisão que leva Abraão de novo para a rota. Leva Abraão de novo para o lugar que ele não deveria ter ido. E nessa manhã eu pergunto para mim e para você, meu irmão: o que está tomando a exclusividade de Deus na sua vida? Tem gente que adora coisas materiais. Tem gente que está como Abraão: os meus filhos é tudo para mim. Por isso que tem gente que não consegue superar a dor de uma perda de um filho. Porque se o filho morrer, ela morre junto e culpa Deus pro resto da vida. Como se ela fosse dona do filho. Então a gente tem que estar preparado para entregar tudo para Deus. Tem gente que se bater um carro, morre. Fica 3 meses sem aparecer no culto. Chorando, mas bati o carro. Não, ninguém quer tomar prejuízo. Claro que ninguém quer tomar. Mas tem gente que, dependendo do que tocar na vida dela, muda a relação dela até com Deus. Na verdade não muda, só revela, né? Porque já está mudado faz tempo. Casamento. Tem gente que adora a família. Gente, é perigoso isso. Ele adora a família. A família é o Deus dele. Então, pela família, não, você tem que cuidar da sua família. Mas a sua família não pode ser o seu Deus. Sua mulher não pode ser o seu Deus. Seu marido não pode ser o seu Deus. Essas coisas não podem tomar a exclusividade do seu coração e nem do meu na presença de Deus.
Ah, o meu trabalho, eu amo trabalhar naquela empresa. Por isso tem gente que quando perde o emprego, fica mal. Porque a adoração dele estava ali. Vamos ficar de pé nessa manhã, gente. A gente tem um louvor para ministrar aqui nessa manhã? Temos um louvor assim, que vai nos levar a adorar a Deus e refletir nisso que nós aprendemos aqui hoje? Gente, parece uma coisa simples, mas pense nisso com carinho. Tem coisas que vão afetar a nossa relação com Deus. Ai, poxa, por que Deus está agindo assim? Aí a gente vem com a maior cara de pau, igual o pastor Daílson estava lá com a Samara. Ai, vai tocar nela, não põe a mão em mim. Mas eu não fiz nada. Quem aqui, tem algum marido aqui assim como eu, que já foi mexer com a mulher e a mulher tratou você com indiferença e você ficou sem saber por que ela estava tratando você daquele jeito? Quem aqui? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Nossa, então nós estamos no mesmo time. E por que acontece isso? Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu não estou dizendo que a gente faz de propósito, gente. Eu estou falando que é despertamento, a gente percebe. A gente faz sem perceber. Mas a minha esposa, a gente tomou uma decisão, então agora o celular não fica no quarto mais. Ficava. O celular fora do quarto. Para dormir à noite, fica fora. Minha esposa, ela tem uma disciplina muito boa. O celular pode morrer de tocar. Se ela tiver no horário que eu falo, hoje eu não mexo no celular, não mexe. Pode morrer de tocar, pode ligar o Obama Bin Laden lá para ela, que não vai. Não, Osama Bin Laden, Obama, misturei tudo agora. Obama é o presidente, Osama Bin Laden. E Osama não vai ligar também, que já morreu. Não tem como, né? Pelo menos dizem que morreu, né? Não sei também. Gente, mas vamos pensar nisso. Vamos ser honestos nessa reflexão. Deus é um Deus ciumento, sim. Deus te quer todo para Ele. Deus quer exclusividade. Deus não quer. Deus não tem problema nenhum você ter uma vida familiar legal, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, brincar com os seus filhos. O problema é quando essa relação que você tem com a sua família compete com a relação que você deveria ter com Deus. Deus, a expectativa dele é que Deus é uma pessoa, que a gente adore-o como único, como exclusivo Deus. Vamos adorar Ele. O que nós vamos cantar, pastora Samara? Qual que é? Muito boa. Eu quero convidar você para a gente adorar a Deus refletindo. A gente vai refletir agora. A gente vai pensar nisso que foi ministrado no nosso coração. E você que é um ser inteligente, porque você é inteligente, Deus vai ministrar você agora em relação àquilo que se tornou um Deus para você, em relação àquilo que, sem você perceber, tomou o lugar, roubou a cena. Duas coisas importantes nessa mensagem. Você precisa agora pensar, primeiro, no desprezo que você tem dado para Deus de maneira involuntária. Não é voluntário, não é uma coisa proposital, mas temos desprezado a Deus. E esse desprezo é com Deus, porque com as outras coisas a gente tem dedicação. A gente passa tanto tempo, parece que não, gente, mas para comigo, para pensar comigo. A gente pega um celular na mão. Você já percebeu como a hora voa quando o celular está na mão? Fala, caramba, fiquei 1 hora aqui mexendo na minha timeline, só passando o dedo, 1 hora, o negócio passou rápido. Mas a gente não consegue gastar 5 minutos para poder ler a Bíblia. Aí você acha que isso não vai provocar ciúme em Deus? Você acha que isso não vai despertar ciúme em Deus? Então ontem nós tivemos uma conferência aqui, foi muito boa. E Deus falou uma coisa muito forte com a gente ontem, que nós precisamos voltar a colocar lenha no altar.
Era um ritual que era feito lá no Antigo Testamento, no Levíticos capítulo 6. Todas as manhãs. Eu quero convidar você, igreja, a voltar para uma disciplina. Eu não sei como é que é a sua rotina, não sei como é que é a dinâmica da sua vida, mas eu queria convidar você a gente buscar essa disciplina. Quando você acordar de manhã, gaste que seja 10 minutos com Deus, mas dê a exclusividade para Ele. Nós cantamos aqui agora há pouco: tens preeminência. Tens a preeminência. Só que quando a gente canta isso sem viver, a gente está cantando uma mentira das grandes. Agora a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos avaliar. Não é para a gente rir. O Tiago falou: não tem motivo para rir. O motivo é para se lamentar. O motivo é para se entristecer. O motivo é para se humilhar. O motivo é para chorar. Por quê? Porque você pensa que a relação está boa, mas não está. Porque Deus tem ciúme de vocês. Às vezes Deus está com ciúme de você porque o tempo que você gasta no celular não é o tempo que você gasta com Ele. E pior, o tempo que você gasta no celular, além de não ser o tempo que você gasta com Ele, é o primeiro na sua vida. Sabe como que Deus se sente? Quando a gente fala de contribuição na igreja. Às vezes a gente é tão mesquinho, tão avarento, que a gente tem uma dificuldade às vezes de fazer uma oferta de 10 reais, de 50 reais. Mas a gente não mede esforço para ir lá na loja e comprar uma TV de 50 polegadas. E compra. Parece uma coisa boa, Deus não tem problema nenhum com isso.